Você vai ouvir agora uma mensagem para o teu coração, com o servo de Deus Cláudio Martins. Para ouvir as mensagens, acesse www.facebook.com/servo de Deus Cláudio Martins ou pelo site www.turbit.com/servo de Deus Cláudio Martins. Deus te abençoe, Jesus te ama e quer te dar a vida eterna. Deus seja louvado. Hoje é dia 30 de novembro de 2014. E Deus pôs no meu coração a palavra do livro de Provérbios, capítulo 20. Capítulo 20, versículo 1 de Provérbios. Capítulo 20, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: O vinho é escarnecedor, e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Amém, Senhor Jesus. Glórias a Deus. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, aqui está, Senhor, mais uma parte da Tua palavra. Meu Deus, fale conosco, Senhor, através da Tua santa palavra. Nos dê a guia pelo Teu bom Espírito Santo, ó Senhor. Alcance, ó Deus, cada coração que vai ouvir a Tua palavra e que Teu Espírito Santo, meu Deus, venha convencer esta pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Que o Senhor venha trabalhar nestas vidas, meu Deus, por amor do Teu santo nome, a mudar estes corações, meu Pai, a converter o coração dos pais aos filhos, ó Deus de Israel. Se o Senhor não nos salvar, meu Pai, quem nos salvará, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Só o Senhor pode transformar esta vida, meu Pai, como o Senhor fez na vida de Zaqueu, como o Senhor fez na vida de Saulo de Tarso, como o Senhor fez na vida de Isaías. Deus de Israel, alcança estas vidas, meu Pai, estas almas que estão atribuladas, que estão oprimidos, sobrecarregados, meu Deus. Ó Senhor, muda estes corações, converte ao Senhor Jesus Cristo e abençoa a vida de cada um que vai ouvir a Tua palavra, em o nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Provérbios capítulo 20, versículo 1 diz que o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora, destruidora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Por que Salomão está dizendo isso? O álcool, ele afeta o cérebro. Ele deixa a pessoa dopada, embriagada. O álcool, ele tem um poder destruidor. Talvez alguém possa dizer, mas o vinho não faz mal? O suco de uva não faz mal? Porque ele é antioxidante. Mas o álcool, quando o vinho está sendo fermentado, ele produz o álcool. E este álcool é que vai danificar o cérebro, os neurônios. Não somente o cérebro, como o fígado, causando a cirrose hepática. Eu conheci várias pessoas há quase 11 anos atrás, quando Deus fez uma obra na minha vida. E muitas pessoas que eu conheci no bar morreram. Muitos morreram com cirrose no fígado, causado pelo álcool. Muitas pessoas que eram para estar vivas até hoje já não estão mais aqui entre nós. Já morreram por causa do vício do álcool. O vinho, o álcool, causa cirrose hepática, danos muitas vezes irreversíveis.
E eu vi pessoas novas morrerem por causa do álcool. Muitas pessoas, muitos eu testifiquei, eu vi com os meus próprios olhos. Morreram por causa do álcool. Eu dou graças a Deus por Deus ter feito uma obra na minha vida, pelo Senhor Jesus ter me chamado, ter me tirado deste mundo de pecado, do charco de lodo que eu vivia há 11 anos atrás. Eu tinha que passar no bar todo dia para beber. Eu passava em 3 bares todo dia e ainda tomava bebida alcoólica em casa. Minha vida era um caos. Era uma falsa alegria. Era uma falsa alegria. No dia seguinte era uma ressaca, era uma dor de cabeça insuportável o dia todo. E tinha que tomar líquido o dia todo. Muitas vezes vomitava, passava mal por causa do álcool. Qualquer coisa que eu ia fazer tinha que ter o álcool. Tinha que ter o álcool para alegrar o meu coração, aquela alegria mentirosa, passageira e enganosa. Mas o Senhor teve misericórdia. O Deus vivo, este Deus onipotente, este Deus que fez os céus e a terra, este Deus grandioso, o Senhor Jeová, o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, me chamou. Teve misericórdia da minha alma e me tomou pela tua mão santa e fez uma obra na minha vida, me tirou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor, o Senhor Jesus. Deus teve misericórdia de mim. Assim Deus também está tendo misericórdia de você, meu irmão, minha irmã. De você que está ouvindo esta palavra, se ela está chegando aos teus ouvidos, como o paladar prova o alimento, o ouvido prova as palavras. E se esta palavra está chegando no teu coração, se você está ouvindo com seu ouvido aguçado esta mensagem, saiba que Deus tem um plano na tua vida, saiba que Deus quer te salvar deste mundo de trevas, Deus quer te dar uma nova vida. Ele quer te tirar desta prisão que você se encontra. Você tem que beber todo dia para ter uma alegria falsa, passageira, mentirosa e que te leva à morte. Deus tem uma vida nova para você. Esta vida não é a vida de um homem, nem de uma mulher. Deus não te criou para isso. Deus não te criou para ser dominado por este vício, meu irmão, minha irmã. Deus te criou para dominar. Quando Deus fez o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego de vida, Ele tinha criado os animais do pó da terra, Ele tinha criado os outros animais do mar, das águas, brotaram, nasceram. E Deus falou para Adão para dominar sobre os animais, que Adão tinha que dominar os animais, que Adão tinha que estar por cima dos animais, não por baixo. Deus não criou o homem para ser dominado, mas criou o homem para dominar a sua própria vida, meu irmão, minha irmã. Dominar a sua própria vida. Não seja escravo do álcool, não seja escravo das drogas, não seja escravo do cigarro, nem da pornografia, nem da idolatria. Joga tudo isso fora, meu irmão, minha irmã. Deus tem uma vida nova para você. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O apóstolo Paulo foi arrebatado até o 3º céu e ouviu palavras inefáveis. Palavras inefáveis. Coisas gloriosas que Paulo contemplou no 3º céu. Quando foi arrebatado, ele disse, não sabe se foi no corpo ou fora do corpo, mas ele sabe que ele foi arrebatado até o 3º céu. Deus tem coisas grandiosas para te dar, para nos dar. Não seja vencido por um copo de bebida alcoólica. Não seja vencido por isso, meu irmão, minha irmã. Deus não te chamou para isso, não. Sai dessa vida. Saia dessa vida, meu irmão, minha irmã. Deus não te chamou para ser escravo dessa bebida, nem do cigarro, nem das drogas. Deus te chamou para ser servo de Cristo.
soldado de Cristo, valoroso. Você é valoroso, você é valorosa. Você não foi comprado por qualquer coisa não, meu irmão. Você foi comprado pelo sangue do Senhor Jesus, quando Ele morreu na cruz do Calvário, há 2014 anos atrás, quando Ele derramou o seu sangue. Ele foi chicoteado, Ele foi surrado, humilhado, mas Ele deu a vida por nós. Ele deu a vida por nós. O Filho de Deus, Ele foi como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores. Jesus, o Santo de Israel. Deus, o Senhor Jesus, Ele deixou toda a sua glória no céu por ti, por nós. Ele deixou a sua glória de majestade e se fez homem normal, comum como nós. Nasceu como uma criança no ventre de Maria. Ele veio ao mundo como um ser humano normal. Ele deixou toda a sua glória no céu por nós. Se fez homem, se fez carne. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O próprio Deus na terra, em carne humana. E Jesus, aos 30 anos de idade, foi batizado no Rio Jordão por João Batista. Depois do batismo, ele foi levado ao deserto pelo Espírito de Deus para ser tentado pelo diabo. Logo depois, ele já saiu fazendo maravilhas, anunciando o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino de Deus, o reino dos céus. Ele veio pregar a justiça que não havia em Israel. O povo servia somente à tradição dos homens, lavavam o exterior do copo, mas por dentro estava sujo, cheio de ossos de mortos, cheios de rapinas, coração sujo, cheio de pecados, cheio de ira, de ódio, cheio de maldades. E Jesus veio quebrar a tradição dos homens, a religiosidade. Ele veio anunciar o reino de Deus, o reino da justiça. É tomar a armadura de Deus. É nós que temos que tomar a armadura de Deus, a couraça da justiça. É nós que temos que tomar esta couraça. Sabe como tomamos essa couraça, meu irmão, minha irmã? Praticando a palavra de Deus, praticando a justiça de Deus em todo o tempo. E o Senhor Jesus veio anunciar o reino de Deus, pregou o evangelho, fazendo o bem, curando os enfermos. Aos 33 anos, ele foi à cruz, no Monte das Oliveiras. Ele estava tão aflito, era tão grande a sua dor, a sua aflição de saber que no dia seguinte ele ia ser crucificado. Jesus estava tão aflito que na sua oração os seus discípulos dormiram, mas ele continuou a chorar, a clamar a Deus. Clamou com tanta intensidade que o seu suor se transformou em gotas de sangue. A terra absorveu as gotas de sangue do Senhor Jesus. Ele estava orando por nós. Na oração sacerdotal em João 17. Não foste vós quem me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós. É Jesus que te escolheu, meu irmão, minha irmã. Ele estava orando naquela véspera da sua morte. O seu suor se transformou em gotas de sangue. Jesus estava agonizando de tristeza, de dor, mas ele tinha que ir para a cruz. Ele tinha que fazer sacrifício por nós. Ele tinha que nos comprar com o seu sangue, porque no tempo da lei era o animal que pagava com o seu sangue pelos nossos pecados, porque o pecado leva ao derramamento de sangue. E naquela época o animal que levava a nossa culpa, os nossos pecados. E Jesus pagou o único preço por nós, com a sua própria vida. Ele se deu por nós. Ele se despiu da sua glória no céu por nós. E veio à terra para nos salvar. Este é o nosso herói. Não é o homem que é o nosso herói. Não é um herói inventado pelo homem, por desenhos, por filmes.
mas é o Senhor Jesus Cristo. É o Emanuel, o Deus conosco, o Salvador do mundo. E Ele não te chamou para ser escravo de um copo de bebida alcoólica, de um copo de cerveja, de um copo de vinho. Ele te chama para te dar uma nova vida, para trocar as suas vestiduras. Ele quer te dar a vida eterna. Seremos como os anjos nos céus, corpos espirituais. Não seremos mais corpos carnais, como o apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, que nem toda carne é a mesma carne, e que há corpos celestiais, há vários tipos de corpos. E Deus tem um novo corpo para nos dar, no arrebatamento da igreja, na volta do Senhor Jesus Cristo, quando Ele vir sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Ele vai surgir como um relâmpago e vai brilhar nos quatro cantos da terra. E vai vir buscar a sua igreja, o seu povo, que lavaram as suas vestiduras no sangue do Senhor Jesus, que fizeram um concerto com o Deus vivo. Lavar as vestiduras é quando você se entrega ao Senhor Jesus e se arrepende dos seus pecados. É quando você desce as águas do batismo e faz um concerto com Deus. O que está te prendendo, meu irmão, minha irmã, de você descer as águas? Você tem medo de ter um compromisso com Deus? Ou você não quer deixar os seus pecados? O que está segurando você no banco que você não desce as águas do batismo? Por que você não faz um concerto com o teu Deus se você não o ama? Você o ama? E por que você adia isso? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O vinho, ele é escarnecedor. E a bebida forte, alvoroçadora. E Salomão diz que todo aquele que neles errar nunca será sábio, porque o álcool ele toma todo o seu caráter. O álcool ele afeta a sua dignidade. Vamos ver o efeito do álcool em Provérbios 23, versículo 29 em diante. O efeito que o álcool causa. Provérbios 23, é uma folha para a direita, para a esquerda. Na próxima página. Provérbios 23, versículo 29. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No seu fim, morderá como a cobra, e como o basilisco, picará. A cobra morde, e o veneno da serpente é mortal. O álcool, além de ele afetar a dignidade da pessoa e humilhá-la, Satanás faz da pessoa alcoólatra, como um tapete, pisa em cima, humilha a pessoa. E no fim será como um basilisco, picará. Será picado por um basilisco. A picada do basilisco afeta o fígado, causando a cirrose hepática, causa câncer de estômago, esôfago, causa problemas, mal de Alzheimer, mal de Parkinson, derrame, várias enfermidades no cérebro, amnésia, muitas coisas afetadas pela mordida da serpente, que é o álcool. Toma atitude hoje, meu irmão, minha irmã. Deixa esse vício. Jesus deixou o céu por você. Você não vai deixar esse copo de cerveja por ele? Jesus deixou a sua glória no céu e veio para a terra e se fez homem. E você pensa que Jesus tinha carro importado aqui na terra? Jesus não tinha nem onde reclinar a sua cabeça. Ele não tinha mansões. Ele não tinha helicópteros. Não tinha avião, nem jato, nem fazendas.
Jesus andava a pé. Quando ele entrou em Jerusalém, não entrou numa carruagem de fogo. Ele entrou montado num jumentinho. Ele se despiu da sua glória dos céus e se fez homem mortal. Isaías descreve que ele não tinha aparência nem formosura. Ele era uma pessoa que ninguém gostava de olhá-lo, porque ele não era bonito. E Jesus tinha uma aparência feia para as pessoas que o viram. Isaías descreve no capítulo 53. E todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. E Jesus sofreu aqui nesta terra 33 anos. Desde pequenininho, trabalhava com seu pai como carpinteiro. Uma vida sofrida. No sol escaldante do deserto, dos lados da Galileia, Jesus sofria. Mas ele crescia em graça diante de Deus. Ele sofria na carne, mas o seu espírito se fortalecia. Um menino que nunca fez faculdade, que nunca estudou, mas crescia em graça diante do Pai. E cresceu o menino Jesus. A sua presença era tão gloriosa que os demônios urravam: vieste a nos atormentar antes da hora? Que temos nós contigo, Jesus? Com certeza, Jesus não tinha nada com as trevas. Era o Filho de Deus, o Santo de Israel. A sua glória incomodava o inferno. A sua presença incomodava o inferno. Meu irmão, minha irmã, quando você está cheio da presença de Deus, você vai incomodar o inferno. É o inferno que vai fugir de você. Experimenta. Vai na casa de Deus hoje. Entra na casa do Senhor. Faz um teste. Entra na casa de Deus hoje, do jeito que você está. Depois, no dia seguinte, você vai lá no bar para você ver. Faz um teste. Você vai ver a diferença da casa de Deus e a casa do diabo. Você vai ver, quando você entrar de novo nesse bar, você vai ver as trevas ali, a escuridão. E você vai dizer no teu coração: vou embora daqui. Eu vou para a casa do meu Pai. Eu vou para a casa de Deus. Você vai querer sair correndo desse bar, dessas trevas, deste mundo demoníaco que te escraviza. No seu fim morderá como a cobra, e como o basilisco picará. Quantos acidentes que nós temos visto, jovens que morrem antes do tempo. A lei natural é: os pais devem ser enterrados pelos filhos. Mas infelizmente os pais têm sofrido a dor da perca dos seus filhos, que têm sido consumidos por acidentes automobilísticos, por acidentes de moto, de carro, por causa do vinho. E o vinho não se refere somente ao copo de bebida alcoólica. O vinho é toda substância que entorpece a mente da pessoa. Ele está descrevendo o vinho, mas nós podemos falar a respeito da maconha, da cocaína, do crack, da heroína, do êxtase e tantas outras malditas drogas que têm acabado com a juventude. Vejamos o exemplo da Cracolândia em São Paulo. Os jovens, pessoas famosas que vivem como zumbis, escravos da droga. Esse é o prazer de Satanás. É escravizar a pessoa, o jovem, é acabar com as pessoas que foram feitas à imagem e semelhança de Deus. O inimigo, ele tem ódio do ser humano. Desde o jardim do Éden, quando ele tentou Eva e acabou fazendo com que ela viesse a cair em transgressão, e o homem também. E até hoje ele quer destruir o ser humano. O diabo nos odeia, meu irmão, minha irmã. Ele te odeia, ele nos odeia. Quando você for beber um copo de álcool, fumar uma droga, saiba que ele está sentindo prazer nisso. Ele está tendo prazer de destruir a tua vida.
de causar uma cirrose hepática no teu fígado, de causar a tua morte. Ele tem o prazer. Jesus falou que ele veio para matar, roubar e destruir. As ciladas do inimigo estão em toda parte. Através de tudo isso, através desses bailes funk, através das orgias, da prostituição, tudo que o mundo oferece, tudo é dele. Ele ofereceu algumas coisas para Jesus na tentação no deserto. Ele ofereceu as riquezas do mundo. Ele ofereceu todas as coisas do mundo para Jesus. E Jesus disse: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Essas coisas é tudo do diabo, meu irmão, minha irmã. As drogas são dele, o álcool é dele, o cigarro é dele, a prostituição é dele. Todo esse lixo que ele oferece é dele. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque o diabo já está condenado. Jesus venceu ele na cruz. Ele está condenado ao lago de fogo e enxofre. Mas ele quer arrastar o ser humano para lá. Ele quer usar a lei de Deus contra a sua vida. Porque Deus é um juiz perfeito. E Deus julgará todos os seres humanos pela sua lei, pela sua palavra. O advogado ele vai usar a lei para defender o seu cliente. O promotor vai usar a lei para acusar o réu. O juiz vai usar a lei para decretar a sentença. E o diabo ele vai usar a tua vida, as tuas falhas para te acusar diante de Deus. Mas se você fizer um concerto com o Senhor Jesus Cristo hoje e entregar a sua vida para o Senhor Jesus, Ele vai apagar as suas transgressões, Ele vai te dar uma nova vida e você vai andar pela lei do Senhor. E Ele não vai ter no que te acusar e nem te condenar. Versículo 33 diz: os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o teu coração falará perversidades. Pessoa embriagada, ele vai falar perversidades. Não vai ter mais palavras sábias na sua boca. Você vai dizer só palavras torpes, palavras malignas. Uma pessoa embriagada não fala coisa com coisa. Por isso que diz a palavra de Deus que o provérbio na boca do bêbado, do tolo, é como um galho de espinhos. Na pessoa embriagada ele vai arrumar problemas, confusão, brigas. Quantos casais que o marido agride a esposa, chega na casa bêbado e agride a esposa com violência, muitas vezes até causa morte, porque está embriagado. Depois que passa o efeito do álcool, ele não consegue entender por que ele foi agir daquele jeito. Porque Satanás te enganou, meu irmão. Satanás te enganou. Ele engana. Ele oferece as coisas desse mundo como se fossem boas, mas não são, são malignas. E hoje a armadilha dele está sendo destruída pela palavra de Deus na sua vida. Essa armadilha está sendo desfeita. Os teus olhos estão sendo abertos pela palavra do Senhor Jesus. Deus está te curando deste mal. Deus está transformando o teu coração no dia de hoje. Ele vai te libertar deste vício quando você não pôr mais o copo de álcool na tua boca. Quando você não colocar mais este cigarro de maconha na tua boca, nem cheirar esta droga, nem fumar esse cigarro. Quando você abandonar essas más companhias, quando você deixar de frequentar os lugares que você frequentava, que não agradam a Deus, Ele vai operar na tua vida. Versículo 34 diz: e serás como o que dorme no meio do mar, e como o que dorme no topo do mastro, e dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não o senti. Quando virei a despertar, ainda tornarei a buscá-la outra vez. Quer dizer, quando a pessoa passa o efeito do álcool, ele vai tomar uma para quebrar o gelo. Vai tornar a buscá-la outra vez.
Pessoa embriagada, ela não sente nem, se alguém o agredir, nem vai sentir nem o efeito da agressão, por causa do efeito do álcool que deixou ela anestesiada, a pessoa. Cai na rua, perde a dignidade. Uma pessoa bêbada, ela causa um transtorno na família, ela devasta, acaba com a família. Quando eu era criança e morava em Guarulhos, lembro muito bem, eu acho que eu tinha mais ou menos uns 7 ou 8 anos, e eu via muita violência naquela cidade. Era muita briga naquela época, nos anos 80, muita violência, brigas por causa do álcool, agressões, casais brigando. Era muita violência por causa do álcool, da bebida alcoólica, da caninha. Essas bebidas que destroem os lares, acabam com as famílias. Isso ficou marcado na minha vida, na minha infância, as coisas que eu vi. Esse é o efeito destruidor do álcool. Talvez você possa dizer, mas um pouquinho de vinho não faz mal. O álcool faz mal. O álcool, ele causa dependência química. Você quer tomar um suco de uva? Tome o suco de uva sem o álcool. Ou substitua por uma outra coisa. Mas o álcool é venenoso. Ele picará como um basilisco. O álcool destrói a vida. As drogas acabam com a vida. Em Provérbios 31, nesse mesmo livro, Provérbios capítulo 31 diz: um conselho que a mãe deu para o seu filho Lemuel, que era rei. Em Provérbios 31 diz: palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou sua mãe. E ela diz assim: como, filho meu, e como, ó filho do meu ventre, e como, ó filho das minhas promessas, não dês às mulheres a tua força, nem os teus caminhos ao que destrói os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam do estatuto, e pervertam o juízo de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem, e o vinho aos amargosos de espírito. Então a mãe do rei está aconselhando aos reis, aos sábios, porque Jesus, ele nos fez reis e sacerdotes. O apóstolo Pedro escreveu a respeito disso. E nós somos reis aqui na terra, reis e sacerdotes, servos do Senhor. E ela diz para dar bebida forte aos que perecem, e vinho aos amargosos de espírito. As pessoas que não são sábias, as pessoas que não dão valor para a boa vida, para a vida com Deus, para uma vida sábia, inteligente. Aí a pessoa vai num bar e bebe e se embriaga. Versículo 7 diz: para que bebam e se esqueçam da sua pobreza. Só vai esquecer. Mas no dia seguinte vai lembrar tudo de novo da pobreza, e a pessoa só anda para trás. Perde dignidade, perde a sua família, perde a sua saúde, perde o seu emprego. Eu lembro muito bem quando eu trabalhava em Guarulhos, no ano de 94. Eu trabalhava num lugar lá, ali na Avenida Timóteo Penteado. Eu trabalhei numa firma ali, e ali também tinha um colega de trabalho. E eu lembro muito bem que todo dia de manhã ele chegava e era um cheiro de álcool muito forte. Cheirava álcool muito forte. Com o passar do tempo, ele acabou sendo demitido do emprego por causa desse vício. Então o álcool é destruidor. Além da pessoa perder a família, perde emprego, perde saúde, pode perder até a vida. E o principal, a salvação da alma.
E aqui diz mais: para que bebam e se esqueçam da sua pobreza, e do seu trabalho não se lembrem mais. E do seu trabalho não se lembre mais. A pessoa perde o compromisso com a sua vida. Cambaleia de um lado para o outro, perde a dignidade, é humilhado, perde a confiança de todos. Então o vinho, ele é escarnecedor. O vinho, ele é destruidor. E aconteceu também com o servo de Deus, lá em Gênesis capítulo 9. Esse foi o grande erro de Noé, servo de Deus. Noé, um homem que agradou a Deus, que Deus usou para salvar a sua família na arca, que construiu a arca. Um homem sábio, inteligente. Mas o erro de Noé foi ter plantado uma vinha. Foi ter feito vinho e foi ter sido embriagado pelo seu vinho. Gênesis 9, versículo 20. Gênesis capítulo 9, versículo 20 em diante. E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se. E descobriu-se no meio de sua tenda. Ele ficou nu. Tão bêbado que ele estava que ficou nu. E viu Cão, é o nome de um dos seus filhos, que era Cã ou Cão, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, e fê-lo saber a ambos os seus irmãos lá fora. Ele foi lá contar para os seus irmãos. Então tomaram Sem, que é os outros dois filhos de Noé, Sem e Jafé, tomaram uma capa e puseram-na sobre ambos os seus ombros. E indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai. E os seus rostos eram virados de maneira que não viram a nudez do seu pai. Quer dizer, os irmãos Sem e Jafé, eles não olharam para a nudez do seu pai. Eles não foram igual ao Cão que espalhou a notícia para zombar do seu pai, para humilhá-lo. Versículo 24 diz: E despertou Noé do seu vinho. Passou efeito do álcool na cabeça de Noé. E soube o que seu filho menor lhe fizera. Ele nem sabia na hora o que o seu filho tinha feito com ele. Tão embriagado, bêbado que ele estava. Ele ficou sabendo depois. Aí, veja o que aconteceu. Depois que ele ficou sabendo. E despertou Noé do seu vinho. E soube o que seu filho menor lhe fizera. Quer dizer, Noé já não tinha nem mais as suas faculdades mentais normais por causa do efeito da ressaca do álcool da noite anterior. Aí ele se precipitou com a sua boca, ele não pensou no que ele ia dizer. Aí o que ele diz no versículo 25? Ele disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. Aí ele amaldiçoou a Canaã. E depois ele abençoou os outros seus filhos, mas amaldiçoou a Canaã. Ele amaldiçoou. Ele usou a sua boca, que é para abençoar, para amaldiçoar seu próprio filho. Porque o filho viu que o pai estava nu por causa da sua embriaguez e foi lá contar para os seus irmãos. Por causa de um erro, pequeno erro do seu filho, ele foi amaldiçoado por Noé. Mas qual foi o erro principal? O erro de Noé. Porque a boca fala o que o coração está cheio. Foi o que o Senhor Jesus disse em Mateus 15. A boca fala do que o coração está cheio. E o coração de Noé talvez estivesse cheio de raiva do seu filho Cã. E amaldiçoou o seu filho. Depois do efeito do álcool devastador, não pensou direito, porque o álcool não deixa você pensar. Ele atinge os neurônios, o cérebro. Deixa a pessoa embriagada e fica o efeito do álcool no dia seguinte. Porque eu falo isso porque eu já bebi. Eu já bebi há quase 11 anos atrás. Foram 5 anos dessa vida. Todo dia eu tinha que beber. Todo dia eu tinha que tomar cerveja, tomar outras doses. Todo dia. Era uma escravidão aquilo. Coitada da minha esposa que suportou eu durante esses anos. Durante aqueles anos. Terríveis. Uma destruição. Tinha dia que eu
num domingo, chegava a tomar até uma garrafa de vinho, sozinho. Eu fui escravo disso durante uns 5 anos da minha vida. E tudo começou com colegas, com brincadeirinhas, com uma latinha de cerveja. Tudo começou com coisas pequenas. E depois eu me via escravo disso. Eu tinha que passar no bar todos os dias. Saía do trabalho, passava no bar. Depois passava no outro bar. Depois passava no outro. Porque eu trabalhava numa cidade longe. E eu era escravo disso. E chegava em casa e bebia mais ainda. Acordava com ressaca para ir trabalhar, sem cabeça para me concentrar no trabalho. E isso empobrece a pessoa. E esse foi um grave erro de Noé, que ficou tanto tempo na arca, quase 1 ano. Praticamente 1 ano na arca com a sua família. Para chegar e amaldiçoar o seu filho, porque o filho foi lá e contou para os seus irmãos que o pai estava nu, porque o pai tinha bebido, estava bêbado. Maldito seja Cã, santo Deus. Como o homem erra sobre o efeito do álcool. Como o ser humano erra dopado, embriagado. E toma atitudes terríveis como o rei Herodes tomou. Porque Salomé, a filha de Herodias, mostrou a sensualidade do seu corpo naquela festa. Dançou para o rei. E o rei, seduzido por Satanás, embriagado pelo vinho. E ela disse, ele falou para ela que daria o que ela quisesse para ela dançar, uma dança sensual para o rei Herodes. E ela falou, então você vai me dar o que eu quero. Tudo bem. Aí ela dançou para o rei Herodes. E quando ela terminou a sua dança sensual, demoníaca, ela pediu a cabeça de João Batista, servo do Senhor Jesus. E mesmo que o rei Herodes não queria fazer aquilo, mas a palavra do rei não pode voltar atrás. Ele tinha que cumprir a sua palavra, porque estava embriagado pelo vinho. Ele estava possuído pelo vinho. Ele já não tinha suas faculdades mentais por causa do álcool, porque foi seduzido por aquela mulher, Salomé. Mesma coisa foi o rei Belsazar, filho do rei Nabucodonosor, no capítulo 5 de Daniel. Ele estava embriagado, usando os utensílios da casa de Deus, bebendo vinho com as prostitutas. O rei Belsazar, filho de Nabucodonosor, não aprendeu com o pai, que comeu grama como animal durante um bom tempo. E ele pegou as taças do rei, as taças do templo do Senhor, e começou a beber vinho na sua festa que ele fez para todas as autoridades. E o rei Belsazar se embriagava com o vinho. Deu um banquete e convidou a todos os poderosos da época e fez uma festa. E diz no versículo 1 do capítulo 5 de Daniel que ele bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem por eles o rei e os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Versículo 4 diz que beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam de fronte do castiçal na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo, e a mão escreveu. A mão escreveu as palavras Mene, Mene, Tekel, Peres. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Peres, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. No versículo 30 do capítulo 5 de Daniel diz, naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Naquela mesma noite.
A embriaguez do vinho despertou um desejo, uma coragem no rei Belsazar. E se exibir para os seus convidados. Aquela festa que ele estava dando. Manda pegar as taças do templo de Deus. Eu vou mostrar que eu não tenho medo de Deus. Eu vou fazer o que eu quero com as coisas de Deus. Eu vou profanar. E ele fez isso. E o rei Belsazar fez tudo isso. Achou que podia brincar com Deus. Achou que podia escarnecer de Deus, do Deus vivo. Não aprendeu com seu pai Nabucodonosor. E naquela mesma noite ele perdeu a sua vida. Ele perdeu a sua alma. João Batista perdeu a sua cabeça. Mas a sua alma está com Deus. Um servo do Senhor. Que não se vendeu por nada desse mundo. Que falou a verdade para o rei Herodes. Que falou para o rei Herodes. E a sua mulher Herodias ficou furiosa por causa dessas verdades. João Batista falou para o rei Herodes, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E ela ficou enciumada. Ela ficou furiosa por ouvir a verdade que dói. E ela falou para sua filha pedir a cabeça de João Batista. Ainda que o rei Herodes não queria fazer isso. Mas por causa da embriaguez, da sensualidade, ele acabou fazendo isso. Como Noé fez. Como o rei Belsazar fez. Cometeram graves erros. Como Nero, que botou fogo em Roma. A embriaguez do vinho desse mundo. Ela destrói, ela mata a alma. O vinho é escarnecedor. E a bebida forte, alvoroçadora, destruidora. E todo aquele que neles errar nunca será sábio. E a recompensa, como diz a palavra de Deus, que o salário do pecado é a morte. E a recompensa para quem se embriaga, para quem é escravo do vinho, das drogas, do álcool, está determinada por Deus. Mas Deus, ele te oferece a salvação hoje. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Versículo 9 em diante. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 em diante. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Nenhuma dessas almas herdará o reino de Deus. Mas quando fazemos um concerto com Deus, no versículo 11, Deus diz: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em o nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. É o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã. É Ele que está falando ao teu coração, usando a boca desse pregador. É o Espírito Santo de Deus que está te convencendo do pecado, da justiça e do juízo. É Ele. É a palavra de Deus que está te lavando. É a palavra de Deus que está te santificando, separando você do mundo, transformando, regenerando a sua vida, transformando o teu caráter, o nosso caráter. É a palavra de Deus que vai te salvar. É o Senhor Jesus que vai te salvar, pela sua santa e fiel palavra. E Deus, Ele dá um conselho para nós, para você mudar de vida e ser transformado
e ter uma nova vida, ele te dá um conselho. Ele nos dá um conselho em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 18 e 19. Diz assim a palavra de Deus: E não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros do temor de Deus. Deus te dá um conselho: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda. A confusão, brigas, discórdias, contendas, pobreza, todo tipo de mal. Todo tipo de mal há nas drogas, no vinho, no álcool. Mas Deus, ele te diz: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. E como é que você vai se encher do Espírito se você está cheio do mundo? Não se põe vinho novo em odre velho, senão vai romper. Mas se põe vinho novo em odre novo. O vinho que está dizendo nessa palavra em João capítulo 2 é a presença do Espírito Santo de Deus. Mas para você ser cheio do Espírito Santo, você tem que se esvaziar deste mundo. E é Deus que vai fazer na tua vida, é Ele que vai te dar a direção. Quando você tomar uma decisão de servir ao Senhor Jesus, entregar a sua vida a Ele, e ir na casa do Senhor, na casa do oleiro, na casa do Deus vivo que te criou. Meu irmão, minha irmã, Ele não te criou para ser dominado por isso. Ele te criou para dominar a sua própria vida, para ter uma vida nova, ser um servo de Jesus Cristo, e no final Ele vai te dar a vida eterna, a vida que nunca vai ter fim. Enquanto o diabo vai estar no lago de fogo e enxofre, e as almas que não quiseram a salvação serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos, Deus promete te dar a vida eterna. Escolha a bênção para que viva. Escolha servir a Deus hoje e Deus te recompensará. Coloca no teu coração o desejo de servir a Deus. Faz como Daniel fez. Coloca no teu coração não se contaminar com as iguarias, com a manjar, com a comida do rei. Sai dela, povo meu, diz o Senhor. Vem para o reino de Deus hoje. Toma essa decisão hoje. E Deus mudará a tua vida. Deus seja louvado. Amém, Senhor Jesus. Deus de Daniel, Deus grandioso. Nós vemos, ó Pai, que o Senhor é quem exalta e quem abate. O Senhor fez com que Nabucodonosor comesse capim, grama, como um animal, durante alguns anos. Ele foi humilhado por causa da sua soberba. E o Senhor o abateu, mas ele aprendeu. No capítulo 4 de Daniel, ele aprendeu. E o Senhor o salvou. Mas o seu filho Belsazzar não aprendeu e perdeu a sua vida. Deus, eu te peço, Senhor, abra a mente desta pessoa, meu Pai, que ouviu a tua palavra, Senhor, pelo teu Espírito Santo. Muda o seu coração, meu Pai. Transforma esta vida, Senhor, pelo teu Espírito Santo, pelo poder da tua palavra, meu Pai. Muda esta vida, Senhor, hoje. Transforma, Pai, esta vida, Deus. Nós cremos no teu poder, Senhor. O poder de regenerar as almas, o poder de salvar que só tu tens, ó Deus. Salva estas vidas, Senhor. Dá uma vida nova para esta alma. Livra, Senhor, do mal.
Ó Deus, quantas almas têm morrido em acidentes, meu Pai. Quantas famílias têm morrido, Senhor. Brigas por causa de drogas, brigas por causa, meu Pai, de álcool, Senhor. Quantas mortes, ó Deus, têm acontecido. Deus, é tanta violência por causa da embriaguez do vinho deste mundo, por causa da embriaguez do álcool, das drogas, meu Pai. Quantas almas que estão se perdendo, Senhor. Ó Deus, salva este país por amor do Teu nome. Ó Deus, salva estas almas por amor do Teu nome, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia. Faça sábio, Senhor, a todos nós. Nos ajuda, meu Pai, e abençoa cada um de nós. Abençoa cada um que ouviu a Tua palavra. Meu Deus, dá força, dá poder para vencer o pecado. Ó Deus, converte esta alma ao Senhor Jesus Cristo. Dá uma nova vestidura. Abençoa aqueles que ouviram esta palavra. Seja com a vida de cada um. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Sobre o monte junto à praia existe um farol. Nas tormentas desta vida, para mim é como um sol. Sua luz com segurança mostra o rumo para o lar. Não preciso ter temor, vou nele confiar. Este farol é meu Cristo, foi Ele quem livrou o meu barco dos rochedos, a salvo me guiou. Se não fosse a luz brilhando, para que eu pudesse ver onde estaria agora este pobre ser. Muitos zombam e perguntam: para que farol ali? Mas sem ele o que faria, sem saber o caminho aqui? Então me lembro aquela noite, quando quase a naufragar, justo a tempo vi seu brilho e pude me salvar. Este farol é meu Cristo, foi Ele quem livrou o meu barco dos rochedos, a salvo me guiou. Se não fosse a luz brilhando, para que eu pudesse ver onde estaria agora este pobre ser. Este farol é meu Cristo,
O meu barco dos rochedos a salvo me guiou. Se não fosse a luz brilhando para que eu pudesse ver onde estaria agora este pobre ser, onde estaria